Hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Anestesia Geral. E a gente sempre tem medo, né? Quando pensa em fazer uma cirurgia, se for anestesia geral, será que eu corro riscos? A gente vai falar sobre isso hoje, a gente tem uma matéria para abrir o nosso bate-papo. Vamos ver? Olha lá. A anestesia, como conhecemos hoje, é uma aquisição recente na história da humanidade. As civilizações antigas conheciam fórmulas para driblar a dor e operar as pessoas. Relatos sobre a Grécia Antiga indicam que utilizava-se esponja embebida em substâncias sedativas e analgésicas extraídas de plantas. Gelo ou neve para congelar a região a ser operada, embriagar o paciente e hipnose foram outros recursos usados para aliviar a dor no passado. Quando de nada adiantava, as cirurgias eram realizadas a frio, com os doentes imobilizados à força. Esse panorama mudou muito. E atualmente a anestesia é um procedimento médico de altíssima segurança que promove a falta de sensibilidade à dor enquanto o paciente é operado. Hoje, no Dia da Anestesia Geral, vamos conhecer melhor esse procedimento essencial para a medicina, agora no Mulheres. Eu estava dizendo aqui para a doutora Eloci Omar, que é anestesiologista, que está com a gente, seja bem-vinda. Obrigada. Assistindo a matéria, a gente conversava e ela me falou, deixa eu só falar uma coisinha. E pode falar, doutora. A doutora disse que aqui no Brasil não é o dia da anestesia geral. Não, aqui no Brasil é considerado o dia 16 de outubro, em homenagem ao senhor Thomas Green Morton, que ele que foi o pai da anestesia. E ele realizou a primeira anestesia pública e que foi reconhecida mundialmente no dia 16 de outubro de 1846. Então, em homenagem ao pai da anestesia, ficou 16 de outubro. E a gente está usando aqui, para a gente pegar o dia D, o calendário mundial. Então, o Brasil, em algumas datas, comemora em dias diferentes, né? Então, dia 30 de outubro, na verdade, é uma data americana do Doctor's Day. E lá eles enfatizam bastante a anestesia. Olha, agora hoje você vai ter a oportunidade, gente, de poder tirar suas dúvidas sobre anestesia geral. E as pessoas têm um verdadeiro pânico quando se fala numa cirurgia com anestesia geral. E por quê, doutora Luci? Isso ficou um grande mito, né? Porque, na verdade, a ciência, ela é sempre baseada em erros e acertos. Então, até a gente chegar onde nós estamos hoje, a anestesia hoje, a geral, pode ser considerada a mais segura. Inclusive, durante as pesquisas de atividade civil, a anestesia que tem a nota máxima entre todas as especialidades médicas, né? A aviação, como todo mundo conhece, é considerada a mais segura das atividades civis, com uma morte em 1 milhão de voos. E a anestesia, a gente constata hoje uma estatística de uma morte em 360 mil anestesias realizadas. Puxa. Então, a anestesia é considerada muito segura. Vamos aos nossos mitos e verdades, porque a gente já começa a aprender muito só com eles, ó. A anestesia geral é perigosa. Então a gente já viu que não, né? É a mais segura que tem. É a mais segura que tem. Mito. Vamos ver mais uma? Existem alguns medicamentos que podem interagir com os anestésicos no momento da cirurgia. Sim, isso é verdade. Então, por isso é importante toda a avaliação pré-anestésica que seja feita ou em consultório, com no mínimo 72 horas antes, com um profissional anestesiologista, ou ainda a visita pré-anestésica que fica justo no momento, imediatamente, logo a entrada do paciente ao centro cirúrgico, onde tudo é checado. Então, isso faz parte também da segurança da anestesia, é checar tudo que o paciente toma. E das medicações, a que a gente mais contraindica é o uso principalmente de emagrecedores. Então, tudo a gente pede. O paciente faz muito uso de fórmula e a gente pede para que ele traga tudo constatado para não ter essa interação medicamentosa. Até algumas ervas também? Algumas ervas também. Né? E, inclusive, assim, não só a interação com a anestesia, mas com a cirurgia também. Então, a gente sabe de medicações, de plantas, que também podem interagir principalmente com a parte da coagulação do paciente.
Então a gente sempre discute com o cirurgião, principalmente hoje a gente faz tudo cirurgias endoscópicas pequenas, onde o cirurgião detém a técnica por vídeo. Videolaparoscopia. Então, videolaparoscopia, mesmo, por exemplo, para otorrino, são câmaras pequenas que uma gota de sangue estraga o campo cirúrgico do cirurgião. Então, isso também previne com que aconteçam acidentes posteriores, sangramentos posteriores. Então, por mais que pareça, não tem nada a ver pra gente. Ah, tomei um chazinho. O que um chá vai influenciar? Converse, se você for ser operado com um anestesista, fale com um médico, para você ter sua segurança ali garantida, né? Com certeza. A gente não sabe, às vezes o que parece ser, por exemplo, quer ver? Arnica. Antigamente a gente ia fazer uma cirurgia, não se falava, toma arnica para não ficar roxo. Hoje a gente sabe que já não é indicado. Que em alguns casos pode dar sangramento e alguns problemas, né? A maior parte das plantas, elas fazem alteração no nosso sistema de coagulação. Então a plantinha não é tão inofensiva quanto a gente imagina, viu? Vamos ver mais uma? O choque anafilático decorrente da anestesia ocorre com frequência? Não, isso é muito raro. O que é o choque anafilático? Na verdade, é uma reação alérgica grave que o paciente apresenta. E ela não é quantitativa, ela é qualitativa. E mesmo eu tendo injetado uma pequena quantidade, o paciente pode responder de forma abrupta e inesperada. Então, assim, e nós não temos como prevenir. Mas a pessoa já teve, em algum outro momento, uma alergia? Ou não? Não necessariamente, porque os anestésicos em si não são de uso frequente, obviamente. Então, assim, muitas vezes a gente só sabe no momento da anestesia mesmo. Mas, por exemplo, eu fiz uma cirurgia e usei anestesia geral. Então, por exemplo, esse indicativo é um fator bom para anestesia. Se eu já pergunto ao paciente, você já foi operado alguma vez? Se ele me diz sim, foi tudo bem com a anestesia, a chance dele desenvolver é menor. Quanto mais ele me falar, na verdade, assim, alergia, o primeiro contato às vezes pode passar despercebido, o segundo pode ser mais evidente. Mas se ele, por exemplo, falar que tem várias, já é uma tranquilidade enorme para o anestesista e para o paciente. Agora, é bom a gente sempre conversar com o médico, gente, até para, mesmo que ele muitas vezes nem pergunte, fale como você volta da anestesia. Falo isso porque quando eu fiz a operação das varizes, eu comentei com o anestesista, lá batendo papo, que eu fui pro centro cirúrgico acordado, fui batendo papo, falei, normalmente eu acordo bem enjoada, vomito bastante. Eu falei, mas dessa vez não vai acontecer, porque não é o anestésico que a gente usa na cirurgia, é aquele remedinho que você toma antes, no pré-preparo, que talvez para você dê esse resultado. Eu fiz anestesia geral, foi ótimo e não voltei enjoada, nem vomitando, nem nada. Isso, para alguns pacientes, essa história de êmese que é o efeito colateral mais frequente durante a anestesia geral. Então, se o paciente já contar a história de náusea e vômito, nós temos todos um protocolo para combater a náusea e vômito. Então, é interessante que o paciente comente sobre o que aconteceu com ele nas experiências anteriores. Isso não quer dizer que você vai denegrir o anestesista anterior, gente, porque é um medicamento e cada corpo reage de uma forma diferente. É uma resposta individual. Vamos ver mais uma? Toda anestesia dá dor de cabeça. Não. Grande mito. Um grande mito. A gente sabe que, assim, com relação à anestesia geral, não existe correlação direta com a cefaleia. Agora, o que a gente tem constatado é quando sob a raquianestesia de você ter a famosa cefaleia pós-raque. Também hoje se usa umas agulhas muito finas, onde a incidência também é baixíssima, mas mesmo assim alguns pacientes podem apresentar. Mas não é considerada uma complicação anestésica, e sim mais um efeito colateral. Tá bom. Vamos ver mais uma? A anestesia geral tem necessidade de intubação. Na verdade, assim, é um mito, porque nem toda anestesia geral você tem a necessidade da intubação. Então, na verdade, o que é a intubação, que às vezes os pacientes ficam temerosos? Qual é a diferença básica entre a nossa anestesia geral e o nosso sono fisiológico? A diferença crucial é que durante a anestesia geral você para de respirar. Então, quem é que respira no seu lugar? É uma máquina. Como é que eu conecto você a essa máquina? Através de um tubo que passa pela boca, vai atrás da garganta e ele se encaixa na traqueia. A outra extremidade é que eu conecto a máquina.
Nem toda anestesia geral é preciso fazer esse procedimento de intubação, não. Por exemplo, se eu tiver uma anestesia geral, onde o cirurgião vai fazer algum procedimento mais superficial, eu não preciso aprofundar tanto a minha anestesia que eu faço o meu paciente abolir a sua respiração. Quer dizer, você tem níveis de anestesia geral. Exatamente. De acordo com a necessidade, quanto você precisa induzir esse paciente a um sono mais profundo. Por exemplo, eu já sei que uma cirurgia da cavidade abdominal ou torácica ou mesmo a craniana, eu preciso de um grau de relaxamento muscular grande. Então, quer dizer, é necessário obrigatoriamente o paciente vai parar de respirar. Então, assim, dependendo da anestesia geral, o procedimento da intubação é obrigatório. Em alguns outros casos, não. Mas, como você disse, numa cirurgia mais superficial, não há necessidade da intubação, não há necessidade. Né? Vamos ver mais um? A anestesia peridural pode ser usada em cirurgias de pequeno porte. Sim, pode ser usada. Ela é muito usada principalmente para cirurgias que a gente fala de abdômen inferior. E outras vezes ela é uma anestesia complementar à minha anestesia geral. Por exemplo, o paciente vai ser submetido a uma laparoscopia ou qualquer cirurgia abdominal ou uma cirurgia ortopédica, onde eu sei que o pós-operatório pode ser doloroso, eu posso fazer uma anestesia combinada. Então, eu uso a peridural para eu dar uma qualidade com relação à analgesia pós-operatória. Então eu posso fazer um tratamento já. Exatamente. Né, preventivo. Exatamente. Por exemplo, pacientes que vão para amputação, eles podem evoluir com aquela tal da dor fantasma. A gente sabe hoje que se eu fizer um bloqueio antes, por exemplo, como é uma cirurgia muito triste, normalmente a gente pode fazer ela combinada. Eu faço anestesia geral para tirar o paciente fora do ar e eu evito com que ele tenha a maior incidência dessa dor fantasma. Ah, que interessante. Então, eu posso fazer essa anestesia combinada também. Né? Vamos ver mais uma? Vamos. Existem testes para saber se a anestesia poderá dar alergia no paciente? Não, como eu falei, né? Eu não consigo e não existem ainda. Eu posso ter testes alérgicos para anestésicos locais. Isso ainda eu posso ter no mercado, mas assim, para anestesia geral, não. Não tem, né? Não temos. Vamos ver mais uma? A anestesia raquidiana é indicada para partos de cesariana. Sim, ela é muito comum para analgesia de parto ou mesmo para cesariana, né? Ela dá um bloqueio muito bom, de boa qualidade, inclusive para o cirurgião operar. Mas aí a mulher, ela fica acordada, atenta, quer dizer, ela não sente o que está sendo feito na barriga, né? No abdômen, no na verdade, a gente protege o feto, né? Então, assim, a gente deixa basicamente os bloqueios, a RAC ou mesmo a peridural para cesariana, porque a gente quer injetar o menos anestésico possível para não ir ao feto. E a raquidiana não chega ao feto? Nessa pequena quantidade? Muito pouco. Então, ela é de eleição para a cesariana. E tem partos, gente, que a indicação do obstetra, da própria paciente, sendo parto normal e que ela prefere tomar uma anestesia, né? Tem durante as contrações, na hora que o bebê vai nascer, tomar essa anestesia, para poder também ficar mais tranquila, né? Isso. Hoje a gente, desde que a anestesia começou no século retrasado, a gente já está praticamente na terceira fase, né? A primeira fase era tirar o paciente vivo da mesa. Essa era a preocupação do anestesiologista. Era o objetivo, né? Eu já sou da segunda fase, que eu peguei, é da segurança ao paciente. Então, a ciência caminhou junto para que a gente monitorizasse muito bem o paciente. E hoje a gente está na terceira fase. Praticamente a gente superou a fase de segurança e hoje a gente foca em dar qualidade de anestesia para o paciente. Né? Então, eu quero que ele acorde bem, que ele sinta uma dor mínima, uma dor tolerável. Então, é para isso que está caminhando a anestesia, dar qualidade ao paciente. E do estágio 2 por 3, quantos anos se passou? Muito pouco, né? 15 anos. A gente fez uma evolução assim, abrupta. Gente. Então, a medicina, graças a Deus, ela cresce rapidamente. Então, o que talvez você tenha sentido há 20 anos atrás, agora você não vai sentir mais. Os tratamentos que eram indicados há 5 anos atrás, muitos hoje já se superaram. Existem outros muito melhores, né? Não, Kátia, foi até interessante você tocar no assunto de Deus, porque a anestesia já era bíblica, né? A parte do Gênesis, quando Deus foi criar a Eva, dizem, né, tá nas escrituras, que ele soprou no rosto de Adão e ele adormeceu. E aí ele retirou a costela de Adão. Então a gente fala que a anestesia já era algo esperada, né? E a primeira anestesia quem fez foi Deus. Sabe Deus, daqui a pouco a gente não vai ter ela também, né? Tão leve quanto foi para Adão, para todo mundo, Exatamente. Né? E acho que a medicina tem caminhado justamente a isso, né? Temos caminhado para isso. Vamos ver as dúvidas que surgiram. A Larissa
O que devemos comer antes da cirurgia? É preciso ficar quanto tempo em jejum? Na verdade, Larissa, o jejum para adulto é 8 horas de jejum absoluto. Nem tomar sem água, sem né? água, sem chupabá, sem chiclete, sem nada, tá? E esse jejum varia conforme a idade do paciente. Por exemplo, bebês, eles têm o trato gastrointestinal mais acelerado, em torno de 3 horas é o jejum. E 8 horas antes do jejum, se é isso que você quer saber a respeito do que você pode comer, a gente pede para fazer uma dieta leve, né? Vai comer uma feijoada, né? É. Porque a digestão é lenta de uma feijoada, né? Então, 8 horas para quem tem o seu trato gastrointestinal normal são suficientes para ir para anestesia geral. Tem gente que toma remédio. Mas eu tenho que tomar o remédio logo cedo, depois eu fazer uma cirurgia. E algumas cirurgias depois são canceladas em função disso também? Não, a gente pede para não suspender nenhuma medicação de uso contínuo. A não ser para algumas cirurgias, por exemplo, o diabético que faz uso de hipoglicemia antioral, a gente pede para não tomar no dia da cirurgia. Por quê? Porque ele estará em jejum. Então, ele pode fazer uma hipoglicemia em função de que ele tomou a medicação para baixar a glicemia dele e não está alimentado. Tá. E, de resto, antihipertensivos, hormônios tiroidianos, ele vai tomar o comprimido com 50 ml de água. Pouquinha água. Pouquinha água. Tá? No horário habitual dele. Mas conversa com o teu médico e pergunta o que você pode fazer. Se pode, no caso da sua cirurgia, tomar o remédio ou não. E siga a orientação aí individual. Isso. Um beijo, Larissa. Vamos ver mais uma? Júlia. Realizei uma cirurgia de redução de mamas. No meio da cirurgia, acordei e senti muita dor. Porém, não conseguia me mexer nem me comunicar. O médico percebeu que minha pressão havia subido e pediu para me darem mais anestesia, assim consegui apagar. Quando realizei uma endoscopia, aconteceu a mesma coisa. O que isso pode ser? Sou resistente à anestesia? Pergunta a Júlia. Júlia, a sua pergunta é uma pergunta que foi de um congresso mundial da anestesia, que foi tema e inclusive foi baseado naquele filme Awake. Existe sim uma condição chamada consciência transoperatória. Em inglês ficou awakeness. A chamada daquele filme está totalmente correta dentro da nossa literatura. A gente não sabe, a medicina não sabe explicar por que alguns pacientes apresentam esse despertar intraoperatório. Quer dizer, acorda no meio da cirurgia, sente tudo que está sendo feito? Nem todos. A maioria, o que eles relatam é ter escutado conversas dentro da sala. Naquele congresso, na verdade, teve uma grande discussão entre os próprios anestesistas. Uma parte não acredita que isso exista, eles acham que é uma anestesia mal feita, e outra parte considera que sim, porque hoje nós temos um monitor chamado BIS, que você é capaz de determinar a frequência da sua onda. Então você sabe, através do aparelho, se você está ou não acordado. E mesmo você colocando esse tipo de monitor, tem pacientes que comentam posteriormente, principalmente com o cirurgião, de que ele escutou a conversa. E você percebe que é verdade, porque você relembra que você estava realmente comentando aquilo. Aí é triste, né? Mas a grande maioria não relata dor. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sim. Existem também algumas cirurgias que são feitas com doses muito pequenas de anestesia, que são reguladas de acordo com a necessidade, Isso. não é? Entre uma dosagem, então quer dizer, foi usada uma dose X em você. Essa dose vai caindo, a gente parece dar uma acordadinha, eles vão lá e reaplicam anestesia. Isso também é normal, não é? Não é um caso diferente disso? Isso pode acontecer. É um pouco diferente disso. Também, assim, tem relatos de pacientes que escutaram, ouviram. Por exemplo, tem uma atriz americana famosa, inclusive, ela foi para uma cirurgia para esterectomia e ela começou a sangrar muito. Automaticamente, assim, pela perda sanguínea, ela baixou muito a pressão. O que o anestesista faz nesse momento? Ele vai diminuir todas as drogas dele. Por quê? Para normalizar a pressão dela. Porque a preocupação subir um pouquinho e chegar ao normal. A preocupação maior do anestesista é manter as condições vitais do paciente, ou seja, perfusão cerebral, perfusão coronariana e perfusão renal. Né? O que aconteceu? A gente começou a diminuir o anestésico, o paciente despertou. Entendeu? E mesmo a pressão dele está baixa. E tem muitos pacientes que às vezes a gente administra a medicação e ele tem uma resposta cardiovascular que ele diminui bastante a pressão dele. Nesse momento também, a primeira atitude do anestesista, do profissional, é você diminuir todas as drogas. Então, nesse flutuar, acordadinho, ele pode dar uma superficializada, que a gente chama. Mas aí o bis começa a acusar que ele está despertando. Então, a gente vai de novo e reacerta. Então, a anestesia ela é muito clínica e muito contínua.
Entendeu? Agora, de sentir dor, isso já é muito mais difícil, né? É difícil, é mais raro. Um beijo pra você, viu, Júlia? Ela pergunta se é resistente à anestesia. Não existe isso? Existe? Pode. A gente vê que tem pacientes, porque na verdade a indústria farmacêutica ela faz toda uma pesquisa antes de lançar uma medicação. E na verdade a dose que a gente calcula baseada no peso e altura do paciente é uma dose para atingir pelo menos 85% da população. Às vezes eu tenho uma população da minha esquerda da curva que ela é muito sensível à anestesia. Então, pouco anestésico, ele fica extremamente anestesiado. Topado. E eu tenho um outro grupo de indivíduos que pertence à curva da direita, que eles são muito mais resistentes. Então, eu tenho que lançar a mão. Então, é interessante a Júlia, se ela precisar novamente tomar anestesia, relatar isso ao seu médico, ao seu anestesista. Porque assim, o anestesista já vai ficar mais atento do que já ficaria normalmente, Exatamente. que já é uma atenção muito grande, para já conseguir dosar um pouquinho a mais. Porque a anestesia, ela é individualizada. Por mais que a gente tenha uma dose média, a gente vai reacertar para o paciente. Interessante. Alice, posso tomar anestesia geral e não acordar nunca mais? Não, Alice. Não, né? Isso, aliás, uma das características para ser um anestésico é que ele tem a reversibilidade. Se um fato desse aconteceu, provavelmente o paciente teve algum problema orgânico que precisa ser investigado. Mas não é anestesia, né? Não, a causa não é anestésica. Um coma induzido é outra situação que não tem nada a ver com anestesia geral. Aí, né? muitas vezes, é uma necessidade, né? O coma induzido, na verdade, é para um paciente que, por exemplo, quando nós fraturamos um membro, o que você faz? Você imobiliza ele para justamente ele ficar descansando para se recuperar. O cérebro você não tem como engessar, então você faz um coma induzido para baixar o metabolismo e para o grau de lesão ficar o mínimo possível. Para o corpo conseguir se restabelecer num foco daquela doença, né? Isso. Então, Júlia ou Alice, não vai ficar sem acordar. Pode ficar tranquilo. Vamos ver mais uma? Pietra, depois da anestesia, o que podemos sentir? É normal ficar confuso e agressivo? Pietra, isso acontece para alguns indivíduos também. Ninguém sabe exatamente explicar o motivo e é mais comum em crianças, jovens, adultos e homens. É mesmo? E fica agressivo? Fica. Confuso? Tem alguns pacientes, mas é uma minoria e que também precisa ser avisado. Se você já teve essa experiência, se você precisar tomar anestesia novamente, avisar de novo o médico. Olha, eu fiquei. Mas o que eu vou fazer de diferente? A gente faz algumas coisas diferentes, sim. Por exemplo, tem pacientes que eu posso reverter rapidamente o nível de consciência dele. Para que, por exemplo, eu quero reverter? Por exemplo, a endoscopia, que é um procedimento curto, leve, né? E, por exemplo, fazendo endoscopia, ele não vai sentir dor depois da endoscopia. Não. E muitas vezes eu tenho um exame encaixado um atrás do outro. Então, às vezes, eu posso querer reverter uma das substâncias que eu fiz você fazer dormir e que você, particularmente, é muito sensível àquela droga, principalmente o midazolam, que a gente fala, o famoso Dormonide. Isso pra mim é triste, porque menina, a gente começa a falar tudo sem um crivo disso, não devo dizer. Pois é. É péssimo. Então, aí eu posso querer reverter. E nessa reversão, às vezes o paciente pode acordar mais confuso, mas é temporário também e o paciente recobra, volta tudo ao normal. Depois você só se arrepende com algumas coisas, você lembra do que você disse, porque eu lembro do que eu disse. E aí é péssimo, porque a gente não pode voltar atrás. Um beijo, Pietra. Fernanda, a anestesia que tomamos no consultório do dentista é diferente das outras anestesias? Na verdade, o anestésico em si, aquela infiltração que o dentista faz, não é muito diferente dos anestésicos que a gente usa, por exemplo, para fazer uma infiltração, né, você vai tirar uma verruga, ou mesmo na peridural ou na RAC. Agora, eu não sei se você, Fernanda, está querendo dizer, por exemplo, que eu sei que vários dentistas hoje, inclusive aqui no Brasil, em quase toda a totalidade na Europa e nos Estados Unidos, é aquela tal do óxido nitroso que eles estão fazendo em consultório. Então, o paciente, ele dá uma desfocada, ele dá uma relaxada, mas o dentista, ele aplica, sim, um anestésico local, que é a mesma droga. Mas essa droga que deixa a pessoa meio fora de sintonia, pode trazer algum malefício? Não, na verdade, assim, é o primeiro anestésico
Um dos primeiros que surgiram e que até hoje se mantém. Mas não precisa ser feito no centro cirúrgico para dar mais segurança? O dentista que faz a utilização disso, ele tem que ter todas as normas da vigilância sanitária, né? Por isso é então bom ele você tem que ter monitorização, entendeu? Então. Tem que ser um consultório preparado para isso. Não é qualquer sala de dentista que está habilitada a esse E o procedimento. dentista também tem que estar habilitado. Eles fazem cursos específicos para isso aqui no Brasil. Então não tem que ter vergonha de sair perguntando pro dentista também não, viu? Ah, o senhor faz esse procedimento? Eu vou dormir? Tá, então deixa eu ver sua qualificação para isso. A gente às vezes tem umas vergonhas bobas e quando a gente coloca a vida da gente na mão de outra pessoa, a gente tem mais que perguntar e ter toda a segurança, não é? Isso. Porque existem, a gente sabe, existem fantásticos médicos, fantásticos dentistas, mas como em todas as profissões, existem alguns, né, não tão fantásticos assim. Então pergunte. Um beijo pra você, viu, Fernanda? Olha, hoje a doutora Eloci Omai, que é anestesiologista, deu uma verdadeira aula pra gente. Agora a gente não tem mais medo de anestesia de jeito nenhum. E nem medo, isso não pode passar pela sua cabeça, de deixar de contar qualquer coisa para o médico e para o anestesista. É isso que pode fazer a diferença entre a gente ter uma anestesia e uma cirurgia tranquila ou não, né, doutora? Com certeza. Olha, eu vou passar para vocês aqui o contato da doutora Eloci, ela é lá do Hospital Paulista, é o www.hospitalpaulista.com.br. A doutora Eloci retorna a mulheres para a gente esclarecer outras dúvidas que você tenha. Aproveite e mande sugestões. Obrigada, doutora. Obrigada. Adorei. Obrigada. Gente, que simpatia. Virei uma expert em anestesia.